Oi, meu nome é Isaac. Agora nós iremos resolver o exercício 4 sobre os conceitos básicos e nomenclatura. Explique as informações do conjunto A usando as do conjunto B. Conjunto A. Existe somente uma substância de fórmula CHCl3. Conjunto A2. Existe somente uma substância de fórmula CH2Cl2. Baseado no que você acabou de ler, você vai utilizar o conjunto B para justificar o conjunto A. Dá uma olhada aí no B. B1. O átomo de carbono ocupa o centro de gravidade ou lugar geométrico de um tetraedro regular, com as valências dirigidas para os vértices. Como assim, tio Isaac? Bom, na A1 ele diz que existe somente uma substância de fórmula CHCl3. Imagine essa esfera aqui sendo o carbono. Como nessa fórmula eu só tenho um carbono, eu vou completar esse carbono com as suas ligações. Nós sabemos que o carbono ele é tetravalente. Ele tem direito a 4 ligações. Então, pegando aqui esse carbono e colocando as suas valências, você vai observar que ele tem um total de 4 ligações. Normalmente, o carbono é representado por essa cor, pela bolinha preta. Aqui você tem um carbono com as suas 4 ligações. Ele diz na fórmula que é CHCl3. CH, ele tem uma ligação com um hidrogênio, que está sendo representado por essa bolinha laranja. Então, aqui nessa extremidade da ligação, que era livre, eu coloquei o hidrogênio, CHCl3. Então, eu tenho a presença de um carbono e eu tenho a presença de um hidrogênio. Eu vou representar o Cl3, que é o cloro, com essa bolinha verde. No caso da fórmula molecular, ele tem a presença de 3 cloros. Depois de representado aqui a fórmula molecular da A1, você observa isso aqui, ó. O C é o carbono, que é essa bolinha preta. H é essa bolinha laranja. Cl3, Cl é cloro. O cloro aparece quantas vezes? Você está observando aqui que ele aparece 3 vezes. Aí ele diz na questão que as informações do conjunto A são explicadas a partir do conjunto B. No conjunto B, ele diz o seguinte: o átomo de carbono ocupa o centro. No caso, se você observar aqui, ó, o átomo de carbono é essa bolinha preta aqui. Ela está ocupando exatamente qual parte da molécula? O centro da molécula. Para qualquer lado que eu gire, sempre eu vou observar que no centro dessa molécula eu tenho a presença do elemento químico representado pela letra C maiúscula, chamado de carbono. O átomo de carbono ocupa o centro de gravidade ou lugar geométrico de um tetraedro regular com as valências dirigidas para os vértices. Tio, o que seriam essas valências? O que seria esse tetraedro regular? Bom, afastando aqui um pouco a fórmula para trás, eu vou apresentar a vocês o tetraedro regular, que é exatamente uma pirâmide. Observe, por que ele é regular? Porque todos os lados dessa pirâmide vão ter a mesma medida. E por que é tetraedro? Tetra quer dizer o quê? 4. Aqui na pirâmide você tem a presença de 4 lados. Conta contigo, ó. 1, girou. 2, girou. 3. Aí você diz, e cadê o quarto lado? O quarto lado está na base da pirâmide. Então temos aqui uma pirâmide de base triangular com seus 4 lados. Esse tetraedro regular, ele representa exatamente essa estrutura aqui, ó.
esta molécula aqui, o CHCl3, que é exatamente o clorofórmio, entendeu? Ali, no centro do tetraedro regular, temos a presença de quem? Do carbono. E se você observar os ápices, os vértices desse tetraedro regular, temos a presença dos átomos que estão ligados ao carbono central. Então aqui eu tenho a presença, por exemplo, desse cloro, representado por essa bolinha verde. Desse lado aqui eu tenho a presença do cloro, desse lado aqui do tetraedro eu tenho a presença do cloro. Se você afastar para cá, desse lado aqui eu tenho a presença do hidrogênio, desse lado aqui eu tenho a presença do hidrogênio. Está faltando outro cloro. O outro cloro está aonde? Está aqui atrás, ó. Está faltando o outro vértice. O outro vértice está onde? No tetraedro regular. Está aqui, ó. Aqui atrás, ó. Então, eu tenho a pirâmide de base triangular, conhecida como tetraedro regular, representando essa molécula aqui, ó, o clorofórmio. O clorofórmio é representado por uma molécula que possui um carbono, um hidrogênio e três cloros, ó. 1, 2 e aqui o terceiro cloro. Esse tetraedro representa essa molécula. Continuando a leitura, ele diz o seguinte: as 4 valências do carbono são equivalentes. Como assim? A distância do carbono para esse átomo, o cloro, é a mesma distância do carbono para esse átomo, o cloro, que é a mesma distância do carbono para esse átomo, o cloro, que é a mesma distância do hidrogênio para esse átomo, o carbono. Então, as valências, as ligações são equivalentes, têm a mesma energia, o mesmo comprimento em qualquer ligação. Todas as ligações aqui são do tipo simples, ó. Ligação simples, ligação simples, ligação simples. E bem aqui eu tenho mais uma ligação simples. Em relação a A2, ele diz o seguinte: existe somente uma substância de fórmula CH2Cl2. Presta atenção, existe somente, em relação a A1, existe somente uma substância CHCl3? Observe, isso aqui é o clorofórmio. Se eu girar para cá, ó, continua sendo o clorofórmio, com o carbono central, os 3 cloros ligados ao carbono e o quarto elemento aqui que seria o hidrogênio. Se eu girar para cá, ó, continua sendo o clorofórmio. Se eu girar para cá, ó, continua sendo o clorofórmio. O que está acontecendo aqui? Eu só estou mudando, como ponto de referência, eu só estou mudando a posição do hidrogênio, mas ele não está ganhando e nem está diminuindo a quantidade de hidrogênios. Ele continua sendo a mesma, é a mesma molécula. Existe somente uma substância de fórmula CHCl3. Assim também existe somente uma substância de fórmula CHCl2. CH2 quer dizer o quê? Que eu vou ter que juntar mais um hidrogênio. Aqui eu só tenho a presença de um hidrogênio. Então o que é que o tio vai fazer aqui? Ó? Eu vou pegar, vou tirar um cloro e agora eu vou ligar a essa valência, a essa ligação do tipo simples, um hidrogênio. Quando eu liguei, passou até a fórmula A2 da questão. Na A2, no conjunto A2, existe somente uma substância de fórmula CH2, ó. CH2, ó, e essas bolinhas laranja aqui são os hidrogênios, Cl2, dois átomos de cloro. Quem é o cloro aqui? Ele está sendo representado por essa bolinha verde, ó. Então aqui eu tenho a presença de quantos cloros? Eu tenho a presença de 2 cloros ligados ao carbono central. E eu tenho a presença de quantos hidrogênios? Eu tenho 2 hidrogênios ligados ao carbono central. Aí ele diz assim: existe somente uma substância de fórmula CH2Cl2. Se eu movimentar essa molécula para cá, ó, continua sendo o quê? CH2Cl2. Eu ainda continuo tendo a presença de 2 hidrogênios, de 2 cloros ligados ao carbono central. Se eu girar para cá, ó, continua tendo a mesma molécula, 2 hidrogênios, 2 cloros
ligada ao carbono central. Para qualquer lado que eu gire a molécula, eu sempre vou ter essa formação. CH2, ó, carbono ligado a 2 hidrogênios, Cl2, carbono ligado a 2 cloros. Para qualquer lado que eu gire, eu só estou fazendo o quê? Eu estou modificando a posição em que se encontra o cloro, que no caso é representado pela bolinha verde, e o hidrogênio, que é representado pela bolinha laranja, em relação ao carbono, que continua sendo central. Existe somente uma substância de fórmula CH2Cl2. Quem explica isso? B1 e B2. O conjunto B explica o conjunto A. No B1 ele diz que o átomo de carbono ocupa o centro de gravidade ou lugar geométrico. Quem é o tetraedro que a gente utiliza para representar essa molécula? É esse aqui, ó. Esse aqui é o chamado tetraedro regular. Lá no centro do tetraedro regular, eu tenho a presença de quem? Do carbono, que é representado pela essa bolinha preta. E nos vértices, nessas regiões, eu tenho a presença dos átomos que estão ligados ao carbono. Do jeito que está sendo aqui representado, eu tenho o quê? Nessa parte de cima do vértice aqui, ó, eu tenho a presença do hidrogênio, que é esse daqui, ó. Nessa parte aqui do lado, eu tenho a presença do outro hidrogênio, que é essa daqui, ó. Desse lado aqui, ó, eu tenho a presença do cloro. Aqui o cloro. E lá atrás, eu tenho a presença de quem? Do outro cloro. Se eu girar aqui, ó, você vai observar que aqui atrás eu tenho outro vértice onde vai estar ligado o cloro. A figura geométrica que representa A1 e A2, CHCl3 e CH2Cl2 é o mesmo tetraedro, sendo que no meio fica o carbono central e ligado a ele 4 elementos que podem ser diferentes. No caso aqui dessa molécula, são 2 elementos representados por essa bolinha laranja, que são 2 hidrogênios, e 2 elementos representados por essa bolinha verde, que é o cloro. Todos eles estão ligados ao carbono central. Bom, se você pegar o postulado número 2 de Kekulé, lá ele diz o seguinte, que as 4 ligações simples do carbono são iguais, ou seja, elas são iguais em comprimento e em energia. Por quê? Porque aqui as 4 ligações são de que tipo? Elas são do tipo ligação simples. Então aqui eu tenho a presença de uma ligação simples, aqui eu tenho a presença de uma ligação simples, aqui eu tenho a presença de uma ligação simples e aqui eu tenho a presença da ligação simples. Todas essas 4 ligações do tipo simples, elas terão o mesmo comprimento e a mesma energia. Assim, as 4 fórmulas estruturais esquematizadas abaixo, por exemplo, que representam a molécula do clorofórmio. Qual é a fórmula molecular do clorofórmio? É CHCl3. C de carbono, H de hidrogênio. E o que significa, tio, esse Cl? Cl significa cloro. Quantos átomos de carbono tem na molécula do clorofórmio? Eu tenho a presença de um átomo de carbono. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho na molécula de clorofórmio? Eu tenho a presença de um hidrogênio. E quantos átomos de cloro eu tenho na molécula de clorofórmio? Eu tenho a presença de 3 átomos de cloro. Observe, aqui eu tenho um hidrogênio. Na próxima fórmula, eu também tenho a presença de um hidrogênio. Na terceira fórmula, eu tenho a presença do hidrogênio, de um hidrogênio. Quarta e última fórmula, eu tenho a presença de um único hidrogênio. A quantidade de cloro é a mesma. Eu tenho 3 cloros na primeira fórmula, ligado ao carbono central. Aqui, ó, eu tenho os 3 cloros ligados ao carbono central. Aqui também eu tenho a presença dos 3 cloros ligado ao carbono central. E finalizando, eu tenho a última fórmula estrutural completa com os 3 cloros ligado ao carbono central. Quem é que fica no centro? Na região central das 3 fórmulas continua o elemento químico carbono.
Então, qual a diferença dessa fórmula para essa, dessa fórmula número 2 para essa fórmula número 3 e dessa fórmula número 3 para esta fórmula número 4? Na verdade, eu tenho a presença de uma única fórmula. O que aconteceu aqui foi a mudança, assim, ponto de referência, a mudança da posição de quem? Do hidrogênio. Ora, o hidrogênio estava em cima, ora, o hidrogênio estava à esquerda, ora, o hidrogênio estava mais na região central e ora, o hidrogênio estava à sua direita. Mas a quantidade é a mesma. Nós estamos falando do clorofórmio. No clorofórmio, eu tenho a presença de um carbono ligado a um hidrogênio e ligado ao cloro 3 vezes. Então, eu posso girar essa molécula diversas vezes, que eu vou ter sempre a mesma molécula, respeitando aqui o postulado de Kekulé. No postulado de Kekulé, ele deixa bem claro, ó, o carbono, ele é tetravalente. O que quer dizer isso? Ele tem direito a 4 ligações. Ele se ligou a quem? A 2 elementos, hidrogênio e cloro. Ele se ligou a quantos hidrogênios? 1 hidrogênio. Ele se ligou a quantos cloros? 3 cloros. Se eu pegar as 3 ligações do cloro com a ligação do hidrogênio, dá um total de 4 ligações, que é o que o carbono tem direito, porque ele é tetravalente. Uma observação. O hidrogênio tem direito a uma ligação, então ele é monovalente. O cloro, a mesma coisa, ele tem direito a uma ligação. Tanto o cloro como o hidrogênio são monovalentes. Finalizando, ao observarmos as fórmulas estruturais dos compostos do conjunto A, no caso eu tenho A1 e A2, no A1 você observa a fórmula CHCl3, já no A2 você observa a fórmula CH2Cl2. Voltando à leitura, ao observarmos as fórmulas estruturais dos compostos do conjunto A, com as 4 valências do carbono são iguais, acabamos de ler isso no segundo postulado de Kekulé, e estão dirigidas para os vértices, ou seja, para as pontas de quem? De um tetraedro regular, que eu apresentei no vídeo anterior. Não importa em qual dos vértices estejam localizados o hidrogênio do composto A1 ou os 2 hidrogênios num composto A2. A substância resultante sempre será a mesma. Eu posso girar a molécula CHCl3 de diversas maneiras, eu posso girar a molécula CHCl2 de diversas maneiras, que ela não vai deixar de ser a mesma substância. No caso aqui, dessa primeira, ela não deixará de ser clorofórmio. E no caso da segunda substância também, ela não deixará de ser CHCl2. Por quê? Porque ambas têm no centro o carbono com direito a quantas ligações? A 4 ligações. Na primeira fórmula, eu tenho a presença do hidrogênio e a presença de quantas vezes o cloro? 3 vezes. Na segunda fórmula aqui, eu tenho o carbono no centro, com direito a 4 ligações. Aqui eu tenho a presença não de um hidrogênio, mas de 2 hidrogênios. E eu tenho a presença não de 3 cloro, mas a presença de 2 cloros. Eu posso girar tanto a primeira molécula como a segunda molécula, ela nunca vai deixar de ser essa molécula que você está observando. Continua sendo a mesma fórmula. Eu só estou mudando de posição quem? O hidrogênio, tanto na primeira molécula como na segunda molécula. Mas a quantidade de hidrogênio vai ser a mesma na primeira molécula e na segunda molécula. A quantidade de cloro vai ser a mesma, tanto na primeira molécula como na segunda molécula. E sempre no meio, no centro, vai ter a presença do elemento químico representado pelo C maiúsculo, conhecido por nós como carbono. Tchau e até a próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau.